sabemos, meus amados irmãos, que existe na Bíblia vários critérios que fazem divisão de um povo para o outro. Um se classifica como joio, o outro se classifica como trigo. E essa noite eu conclamo a essa amada igreja: deseje ser ovelha do pastor. Todas as vezes que nós fazemos a leitura bíblica, que encontramos a palavra ovelha, nós temos infelizmente a ideia muito rasa do que significa ovelha. A gente entende que ovelha é aquela que possui submissão, obediência, mansidão, serviço. A ovelha também é dócil, a ovelha também é inteligente, possui uma capacidade ímpar. Eu estava estudando sobre a ovelha. A ovelha, ela consegue, meus amados irmãos, conhecer ou reconhecer os outros animais. E não só isso, a ovelha também conhece o rosto humano e conhece também a voz do seu Senhor. Olha só o motivo pelo qual Jesus, de forma metafórica, comparativa, ele compara esse povo como ovelha. Diante de todas as credenciais que ora eu acabei de dizer, eu quero dizer para vocês que ovelha não é só isso. Nada aqui está errado. A ovelha é submissa, a ovelha é obediente, a ovelha é mansa, é dócil, é inteligente, reconhece os outros, reconhece a voz do seu pastor. Mas a palavra ovelha, ela ultrapassa esses quesitos, porque o sentido aqui de ovelha fala de relacionamento com o seu pastor. Não é à toa que o salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui existe, meus amados irmãos, um sentido muito amplo. Não me falta luta, como também não me falta socorro da parte de Deus. Não me falta caminhos estreitos, como também não me falta suporte da parte daquele que me chamou para passar por esse caminho estreito. Se de um lado não me falta lutas, adversidades, perseguições, pedradas e tudo que não presta, do outro também não falta aquele pastor que cura a ferida, que ajuda, que socorre, que leva, que alimenta e que faz tudo o que eu preciso. Eu volto a dizer, se há um sentimento que deve estar queimando em nosso coração na noite desse dia, é que nós procuremos ter esse relacionamento com o pastor dos pastores. Se você quiser ler comigo, você vai ver que no versículo de número 17, a questão aqui é esclarecida, é elucidada, é iluminada, porque o texto diz: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Quem está entendendo? Existem ovelhas e ovelhas, existem pessoas e pessoas, assim como eu também julgarei carneiros e bodes. É interessante, meus amados irmãos, que olhando assim, uma visão panorâmica, todo mundo é igual, todas as ovelhas são iguais, mas o nosso Deus conhece
cada uma das suas particularidades. A Bíblia vai dizer que a ovelha ouve a voz do seu pastor. É interessante, meus amados, que não é só ouvir a voz. A ovelha ouve e segue. João 10, 27. Ela atende, ela responde ao estímulo daquele que chama: vamos comigo, minhas ovelhas. Elas ouvem sua voz e obedecem o seu comando. A ovelha verdadeira, meu amado irmão, ela conhece o seu pastor. João 10, 14. Agora, se você pegar aqui as frases que foram ditas, vocês vão notar que existem aqui aquelas frases que estão externizadas: relacionamento, ouvir voz, seguir e conhecer. Tudo isso faz parte das ovelhas que têm um verdadeiro relacionamento com seu pastor. Voltando aqui, irmãos, para o contexto. Por isso é que está escrito: como um pastor apacenta ele o seu rebanho, com o seu braço reúne os cordeirinhos, carrega no colo, conduz carinhosamente as ovelhas, ovelhas que estão amamentando. Isaías 40, 11. Note, meus amados irmãos, que a proposta bíblica para a ovelha, ela perpassa, ela ultrapassa a condição de só estar irmanado dentro de um lugar, num aprisco, como coisa que fosse algo natural, algo superficial e raso. Porém, a condição que Deus nos trata ou nos convida, nos faz ser e viver diferente de muitos que simplesmente se limitam a viver o ofício do serviço. Nós temos orado ao Senhor que Deus levante verdadeiros adoradores. E eu volto a dizer, muitas coisas serão evitadas, porque se você entender o que é ser ovelha, a partir de hoje, muito problema vai cair por terra. Muitas coisas serão evitadas, porque muitas palavras serão até desnecessárias ser ditas, porque você entende o papel de ser ovelha, você entende a quem você pertence, porque acima de ser ovelha do pastor Marcos, você é a ovelha do pastor Marcos. O pastor do pastor Marcos é quem comanda e controla todas as coisas. E é por isso, meu amado, que eu tenho que dizer uma verdade bíblica: existe sim uma diferença. Existe sim uma ovelha e outra ovelha. Aparentemente todas podem até ter a mesma estrutura, a mesma condição física, a mesma aparência, mas é a atitude que diferencia uma da outra. É interessante, meus amados irmãos, porque não sou eu que estou dizendo que existe essa diferença. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, já tinha dito isso há muito tempo atrás. E ele diz: então vocês vão ver novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Existe, meu amado, dentro desse aprisco, pessoas que estão com as suas mais distintas motivações. A gente não pode julgar,
rotular, fechar a porta, jogar fora. Porque a nossa esperança, pastor Tupi, pastor Silvinho, é que um dia ela sentada nessa cadeira, ouvindo o verdadeiro evangelho, Deus toque no espírito dela e ela mude a sua concepção das coisas. De repente ela está sentada, está aqui porque ela quer algo da parte de Deus. De repente uma porta aberta, de repente uma cura, de repente um milagre, mas os milagres acompanhavam Jesus. Não está descartado, não é de se jogar fora. Mas a bandeira máxima de Jesus na terra não era encher a barriga de ninguém, não era enriquecer ninguém, não era dar bens materiais. O plano original de Deus, enviando Jesus de Nazaré, era fazer com que o reino de Deus fosse implantado no meio dos homens. É interessante, meus amados, que existem ovelhas que são apaixonados pelo seu Senhor, que não precisa falar muito, que tem essa sensibilidade, que conhece a voz do seu pastor, que não costuma dar trabalho, que não tem a dura cerviz, que está sempre com uma frase pronta na boca, uma frase fácil, uma frase aonde ela sempre mostra disponibilidade. Qual frase é essa, pastor? Eis-me aqui. A ovelha, ela não olha para a dificuldade, ela olha para aquilo que ela quer fazer para agradar o seu Senhor. E essa motivação está cada vez mais escassa. Por que, meu amado? Porque eu digo isso quando o homem está interessado em qualquer coisa da terra, ele usa a estratégia, ele usa a força, ele usa as ferramentas que ele tem para conseguir o que ele quer. Eu digo isso porque um dia eu já estive dentro desse plano romântico. Quando eu estava apaixonado pela irmã Keila, eu andava 25 quarteirões, eu não tinha medo do bairro, eu fazia e desfazia, porque eu estava motivado. Será que hoje, depois de uns anos passados, eu não posso usar a força, a energia, a alegria, o discernimento, aquilo que Deus me deu para mim fazer muito mais por aquele que está acima da irmã Keila? A problemática é essa. Tem ovelha que já se acostumou com aquela mesma ação de sempre. E aqui, meus amados, eu queria trazer essa revelação da parte de Deus. O versículo 16, ele mostra qual é o tipo de ovelha que chama a atenção do seu Senhor. Está aí no capítulo 34, no versículo de número 16. Leia que você vai ver. Jesus está procurando a ovelha perdida, a desgarrada, a quebrada e a enferma. Meu Deus, olha aqui o tipo de ovelha que faz com que o Senhor esteja procurando. Mas se você pegar a ovelha perdida, a desgarrada, a quebrada e a enferma, você vai tirar uma lição que suplanta todas essas 4 questões. E que lição é essa, pastor? Características de pessoas necessitadas de ajuda. Olha só, por isso, irmão, que eu volto para a questão.
A ovelha está sempre necessitando do seu Senhor. A ovelha está sempre sedenta, está sempre desejosa. Essas características, elas apontam, meus amados, para essa questão: necessidade de ajuda, necessidade de amparo, necessidade de socorro, necessidade de remédio. O que faz explicitar nesses quesitos aqui de ovelha é a necessidade da ovelha verdadeira estar sempre aos pés do seu pastor. E eu falo pastor, não é o pastor Marcos, é o pastor Jesus Cristo. Elas estão sempre com fome, estão sempre com sede, estão sempre querendo alguma coisa. Elas estão sempre dizendo: eu vou para o culto porque eu preciso cultuar. Não são como pessoas que dizem: eu não vou hoje não, eu não preciso não, eu vou fazer outra coisa que é mais importante. A ovelha verdadeira está sempre encontrando uma oportunidade de estar perto do seu Senhor. É um culto, eu vou. É uma oração, eu vou. É alguma coisa relacionada a Deus, eu quero. Eu me lembro quando eu era novo convertido, eu me encontrava com os irmãos, pastor Tupi, e eu vi os irmãos falando em línguas estranhas. E eu dizia: por que eu não falo? Por que eu não sou batizado? A minha irmã, que já era evangélica, ela dizia: irmão, tenha calma, vai dar certo. Mas ardia o desejo no meu coração, eu chorava. Eu dizia: eu quero. A minha irmã estava em casa, às vezes ela ia orar, ela falava em mistério, eu dizia: irmã, me ensina. E ela disse: não, irmão, não é assim que Deus batiza. Você não vai repetir o que eu estou dizendo. O Senhor vai te encher. E numa oração, pastor Orleils, estávamos todos sentados numa sala, talvez menor do que esse púlpito. Os irmãos estavam orando, eu lá sentado, quando me sobreveio uma dor de cabeça do inferno. E eu disse, no meu raso e deficiente entendimento de novo convertido: isso aqui está errado. Eu estou orando a Deus e estou ficando com dor de cabeça. Naquela hora eu fui iluminado pelo Espírito Santo e pensei: eu devo ficar em pé e repreender essa dor de cabeça. Quando eu me levanto, que eu estendo a minha mão para repreender a dor de cabeça, Deus me batizou na mesma hora. Irmãos, como eu estava dizendo segunda-feira, é um poder que para nós é muito grande, mas da parte de Deus é como se fosse um chuvisco, uma coisa tão pouca. Para Deus, para nós é grande. Mas se os irmãos não me tiram daquele quarto, eu estava falando em língua até hoje lá. Eu fui arrastado lá de dentro, eu fui tirado lá de dentro. Eu não queria sair, eu vi o céu aberto, eu vi a glória de Deus. E eu disse: eu quero mais. Eu quero mais, porque a ovelha verdadeira, ela nunca está satisfeita com o que tem, ela sempre quer mais da parte de Deus. Eu oro a Deus para que Deus levante neste lugar pessoas sedentas, que não venham para cá com a barriga cheia,
para ouvir mais uma pregação, para ouvir mais uma palavra, para ouvir mais alguma coisa, para ser mais um culto. Não, eu gostaria que Deus levantasse nessa igreja pessoas que chegassem aqui, quem sabe até com a boca aqui babando, dizendo: Senhor, hoje eu quero comer mais, hoje eu quero beber mais, hoje eu quero sair daqui exaltando, eu quero estar cheio, eu quero estar mais ali, Senhor, enjesuizado, mais cheio do teu poder. Olha só a característica da ovelha que Deus está procurando: a perdida, repito, a necessitada, a desgarrada, a quebrada, a doente, porque elas estão dizendo para elas mesmas: eu careço de Deus. Por isso que o salmista Davi, se expressando, ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Eu chego por baixo, não chego por cima. Eu não sou, Ele é. Eu não tenho, Ele tem. Eu não faço, Ele faz. É sempre na condição submissa, subalterna, obediente. Essa noite, meu amado, peça como foi louvado esse novo coração para você ser ovelha, para ser sempre essa pessoa obediente a Deus, obediente à sua liderança. Não é para ser capacho de pastor, não é para ser besta, como muitos dizem. Não, é que Ele quer que a gente seja besta para Ele. Deus está vendo tudo e Ele vai honrar cada atitude sua, que foram expressas a Ele, que foram para a glória dEle, para a honra do nome dEle. Não se preocupe se alguém pensa que está pisando em você, se alguém pensa que está passando por cima de você, se alguém está extorquindo alguma coisa de você. Você é ovelha do aprisco daquele pastor que não vai deixar nada barato. Ele vai julgar a tua causa. É o que está explícito aqui no capítulo 34. Ele é o teu juiz. É interessante porque esse capítulo 34, ele está dizendo assim: ó, os pastores que são maus pastores, eu vou retirar. Eu mesmo é que vou cuidar das minhas ovelhas. Aleluia! Eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Eu não entendia porque que um pastor daqui dizia: não vou visitar ninguém, não aceito que ninguém visite, porque as pessoas não querem ser pastoreadas. As pessoas parecem que querem viver soltas, fazendo o que quer, sem pastor, sem liderança. Vai para a igreja no dia que acha que deve ir, no dia que sentir, ou no dia que alguma coisa acontecer na vida delas. Eu rogo a Deus que Deus não permita que nenhuma empresa quebre, ou que ninguém morra, ou que nada de ruim aconteça. Mas uma coisa é certa: a verdadeira ovelha do Senhor, ela não precisa de nenhum estímulo mau para fazer aquilo que Deus já colocou no coração delas. Eu não preciso de prova para vir para culto. Eu não preciso de estreito para vir para culto. Eu não preciso que ninguém fique me ligando: pastor Marcos, tu vai hoje? Porque todas essas coisas que eu estou dizendo estão explicitadas em outro tipo de ovelha, que é a ovelha que Deus disse que esmaga e destrói.
Está na Bíblia. Quais são as ovelhas que o Senhor não procura, não quer relacionamento com ela? Quais são os tipos de ovelha? Está aqui na Bíblia, irmão. Versículo de número 16. Vou ler de novo. A perdida eu vou buscar, a desgarrada eu tornarei a trazer, a quebrada eu vou ligar, a enferma vou fortalecer, mas a gorda e a forte eu vou destruir com a minha mão. Será que nós não estamos lendo Bíblia? O que é que caracteriza a ovelha gorda e forte? A ovelha que diz: eu não preciso de pastor, eu não preciso congregar, eu não preciso obedecer a homens. Se tiver igreja, amém. Se não tiver, também do mesmo jeito. A ovelha gorda, e ela é gorda porque Deus está aqui com gordofobia, não é porque tudo é fobia. Gordofobia, essa gordura aqui é a ovelha cheia dela mesma, ovelha arrogante, ovelha que não se submete. E por que que é ovelha? Porque tem aparência de ovelha. Opa, meu pastor, opa, meu pastor, opa, meu pastor. Uma vez eu disse lá no Maranguape, tinha uma irmãzinha lá prostituindo, uma ponta a outra, maculando a igreja. Eu não entendo o que é que passa na cabeça dessas pessoas. Quer viver em prostituição? O que é que está fazendo dentro da igreja? Quer viver em pecado? O que é que está fazendo dentro da igreja? Porque por mais que aqui tenham pessoas que tenham de repente um passado ruim, está aqui porque quer mudança, está aqui porque quer alguma coisa com Deus. Eu disse: olha, você que anda fazendo essas coisas por aí, quando alguém te perguntar, não diga que é crente não, pelo amor de Deus. Quando alguém perguntar para você, você diz: eu estou visitando uma igreja fulana de tal. Porque você está escarnecendo o nome do Senhor, escarnecendo o nome da igreja, escarnecendo o nome do pastor. Quando você tiver com as suas peripécias aí no meio do mundo, você diga: não, eu sou simpatizante, eu gosto dos louvores da igreja evangélica, eu gosto das pregações, mas eu não sou ovelha. Agora, no dia que você verdadeiramente tiver um encontro com Deus, se quebrante, se humilhe, desça e diga: eu não aceito viver em pecado, eu quero honrar aquele que me tirou da morte para a vida. Eu não prestava, eu não era nada, desgarrado, perdido, quebrado, falido, enfermo. O que foi que ele fez? Foi me buscar. E eu estava numa vigília quando isso aconteceu uma vez. Um pregador pregando disse, ele parou a mensagem, olhou para trás e disse: ei, jovem, você? Eu disse: eu, sim. Deus manda eu te dizer que da onde ele te tirou, só ele tiraria. Eu quero ser ovelha, eu quero obedecer. Como nunca dá tempo, irmão, eu peço a você que medite nesse capítulo 34. Aqui Deus faz promessas tremendas, promessa de juízo, promessa de prosperidade,
promessas aqui, irmãos, inefáveis. As ovelhas que se acham autossuficientes, muitas vezes não têm a humildade nem de pedir oração. Eu vejo Paulo, no muito do seu escrever das cartas, ele colocava: orem por mim, orem por mim. E eu peço, irmão, a essa igreja: ore por mim, interceda por mim. Você é ovelha, ao invés de você ficar fazendo o que muitos fazem. Se você discorda de mim, se você acha a atitude A, B ou C errada de mim, vai lá falar com o meu pastor, me entrega para ele, chama ele e diz: Senhor Jesus, vem cá, o pastor Marco está com a atitude errada, entrega um recado para ele. Mas quando você disser aquilo que eu fizer de errado na sua cabeça, depois você peça a ele misericórdia de mim. Igrejas, ovelhas autossuficientes, que vivem seus próprios interesses, será que Deus vai precisar te quebrar? Será que Deus vai precisar te enfermar? Será que tu vai ser preciso perder tudo para tu se lembrar que quando tu não tinha nada, tu estava aqui na igreja, todo culto, toda oração, toda intercessão, tudo que tinha aqui tu estava? Aí agora, porque tu tem as coisas, tem dia, tem hora, tem momento para cultuar, tá certo isso? Eu sempre me lembro da igreja de Laodiceia, que estava rica, autossuficiente, e disse a célebre frase: eu estou rica e abastada e não preciso de nada. Quando é que a gente pode abrir a boca e dizer que não precisa de nada? O que é que o Senhor diz? Tu nem sabe, tu está iludido, teus olhos estão cheios de escama, tu está cego. Por quê? Porque tu não passa de um pobre, miserável, cego e nu. Tu não tem nada, tu é tão pobre que a única coisa que tu tem é dinheiro. Tu é tão pobre que a única coisa que tu tem é dinheiro. Dinheiro que está tirando muita gente do ministério, da obra, do amor às vidas. Eu finalizo, irmãos, por conta do horário, dizendo: o Senhor procura as verdadeiras ovelhas. O que me diferencia não são as coisas externas, mas as internas. Abra aí comigo 1 Samuel capítulo 13, para você ver aqui uma profecia de Ezequiel ainda na Babilônia. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Irmãos, eu peço oração por mim. Fazem 3 dias que eu venho me sentindo mal, minha barriga está desse tamanho, já tenho tomado alguns medicamentos, chá de toda a natureza, e agora mesmo eu estou com dor de cabeça. Mas se os irmãos orarem, Deus vai operar. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Eu disse para os irmãos do hebraico bakash, procurar com zelo,
com carinho, o mesmo carinho que a mulher da dracma perdida procurou. Procurar com zelo, fazer as coisas com toda força, com toda integridade, com toda alegria, com todo entusiasmo, com toda motivação. Como foi dito aqui no domingo, se a alma é a sede do meu sentimento, da minha emoção e das minhas decisões, o meu espírito é onde mora a minha consciência. Olha só que interessante. Eu tenho consciência do que é certo e do que é errado. Deus, pelo Espírito Santo, fala ao meu espírito, e eu sei na hora o que eu estou fazendo, se é certo, se é com entrega, se é com alegria, se é com motivação. Consciência. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora o seu reinado não permanecerá. Deus está rasgando agora o reinado de Saul. Saul, que teve a oportunidade de reinar ali o povo mais emblemático da história, e agora o Senhor rasgou. No momento em que ele foi pegar na veste do profeta Samuel para segurar, rasgou a veste do profeta. E o profeta, mesmo com tristeza no coração, disse: do mesmo modo, tu rasgou a minha veste, o Senhor hoje rasga o teu reinado. Perdeu ali, e olha só o que diz: o Senhor procurou um homem. Eita glória, é aqui que é forte. Olha só, Deus procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo. Mas essa profecia está aqui em Ezequiel. Eu fico imaginando Deus procurando lá do seu trono alguém que atenda, alguém que faça ele lá do céu sorrir. Meu Deus, é muito forte. Olha aqui o que é que está escrito no versículo 23 do capítulo 34: suscitarei para eles quem? As ovelhas. Para essas ovelhas, um pastor que apacentará, e ele vai ser o meu servo Davi, que apacentará e lhe servirá de pastor. Aleluia. Aí você diz, está vendo aqui, irmãos? Um homem que foi escolhido por Deus para ser um pastor segundo a vontade de Deus. Eu queria dizer para essa igreja que nossa proposta para 2023 seja ousada, tal como essa mensagem. E qual é, pastor? Ser ovelha. Eu não estou dizendo que você tenha que perder a sua capacidade de pensar, capacidade de decidir, capacidade de questionar. Não. Se o pastor Marcos andar fora da Bíblia, seja qual for o tempo, a hora ou a estação, você não é obrigado a me obedecer, nem a mim, nem a ninguém.
Pastores, segundo o coração de Deus, andam na palavra, não ficam tirando a lã, a gordura, não sacrificam, pelo contrário. João 10 vai ensinar o verdadeiro papel do pastor. O verdadeiro papel do pastor é dar a vida pelas ovelhas. Se você prestar atenção, no versículo de número 31 ele diz: vocês são minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Homens vocês são, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Todo-Poderoso. Fica de pé.